Boa noite a todos. Meu nome é Graziele, eu sou estudante do 5º período do curso de Gestão na TI e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo referente ao gerenciamento de incidentes. Como modelo de referência, eu utilizei o ITIL, que é a Biblioteca de Melhores Práticas para TI, na sua versão 3. O ITIL ele comporta um conceito de ciclos de vida do serviço. Conforme a imagem, esse ciclo de vida ele é composto por 5 fases, que é a estratégia do serviço, o design do serviço, transição do serviço, operação do serviço e a melhoria contínua do serviço. Hoje, o foco principal vai ser na operação do serviço. Essa fase, operação do serviço, ela é responsável pelo cumprimento de SLAs e entrega de valor para a TI. É nela que se vê claramente o que acontece e qual o valor real que a TI tem diante tanto da organização quanto para o cliente. Dentro da operação do serviço, nós temos o gerenciamento de incidente como um dos processos, porém antes de eu falar do gerenciamento de incidentes, é importante que se saiba o que é de fato um incidente de TI. Bom, o incidente de TI ele é considerado como uma ocorrência, ou também pode ser dito como uma alteração de status do serviço que venha causar uma falha parcial ou completa, afetando, trazendo um impacto para a operação normal do serviço e tendo sua visibilidade diretamente para o cliente. Um dos objetivos do gerenciamento de incidentes é o restabelecimento do serviço de forma mais rápida e assim acaba por reduzir os impactos na operação do serviço. Bom, dessa forma não tem como falar de gerenciamento de incidentes sem relacionar os recursos humanos, que são as pessoas. Então, o ITIL na versão 3 ele traz um conceito de funções, e atrelado ao gerenciamento de incidentes nós temos a função do Service Desk. O Service Desk ele é um ponto central de contato entre o cliente e o serviço, ele funciona como uma interface. Então, ele é composto, o Service Desk ele agrega um conjunto de pessoas capacitadas para lidar diariamente com os incidentes de TI. Então, essas pessoas elas vão trabalhar com os incidentes, com as requisições, e elas vão também ter apoio de ferramentas, como, por exemplo, ferramentas de gerenciamento de incidentes. Então, elas vão atuar baseadas nessas, apoiadas a essas ferramentas e também apoiadas aos processos, que é outro ponto importante que o ITIL traz na versão 3. E esses processos eles envolvem um fluxograma, conhecido como book de processos, voltado para o gerenciamento de incidentes. Então, o que o gerenciamento de incidentes diz? Que todo incidente ele deve chegar e ser centralizado, deve chegar até o Service Desk, não importando a origem, como por exemplo, tem as suas definições de origem, como por exemplo ele pode chegar através de uma ferramenta de gerência de eventos, o incidente pode vir por uma interface web, por uma ligação, um e-mail do usuário ou uma solicitação técnica. Esses incidentes eles chegam, são recepcionados no Service Desk e inicia-se o tratamento deles. Aqui nós podemos ver que um incidente entrante, a princípio, ele é identificado e registrado, posteriormente categorizado e priorizado. Logo abaixo nós temos aqui um cenário de decisão, esse cenário para os Major Incidents. O Major Incident ele é um incidente, porém com maior impacto, um incidente de maior impacto, que exige uma atuação, ele exige um tempo maior de resolução e também uma atuação mais rápida do que um incidente comum. Por isso que ele é categorizado como Major Incident. Esses incidentes de grande impacto, eles têm um processo além do gerenciamento de incidentes. Então, ele é tratado de uma outra forma, então existe um processo para ele. Se ele não for um incidente de grande impacto, segue-se o tratamento. Então, é aplicado o diagnóstico inicial, a investigação do incidente, a recuperação, e a resolução dele, e encerra-se o incidente. Então, o que nós vimos até agora? A gente tem
as funções, né, a função do Service Desk, que são as pessoas atuando, e temos os processos. Então, é clara a necessidade de um papel importante, que é o do gerente de incidentes. Ele é a pessoa responsável por acompanhar todas as rotinas do cotidiano do gerenciamento de incidentes, e ele também faz uso de algumas métricas relacionadas a incidentes. Por exemplo, um custo de um chamado, quanto tempo esse chamado vai ser resolvido. Então ele trabalha em cima dessas métricas, e tem outras responsabilidades também, que dentre elas a integração, né, das áreas entre os níveis de serviço. Esse papel, ele, além de ser um papel, ele também é visto hoje como um grande desafio, né, integrar os níveis de atendimento. Por quê? Hoje a gente tem um incidente comum, entra como incidente, ele pode virar um incidente de maior grau e evoluir para um problema. Então, é necessária a integração do gerente de incidentes com outras áreas. Por exemplo, a integração dele com o gerente de problemas. Então, esse é um dos desafios encontrados. Outro desafio encontrado é o atendimento em tempo hábil. Porque se você, além do atendimento em tempo hábil, também tem outro desafio, que é o registro, a conscientização quanto ao registro de todos os incidentes que ocorrem na operação. Então, todos os incidentes entrantes devem ser registrados, bem como resolução, ação tomada, tudo isso deve ser documentado no que eles chamam de base de conhecimento. Então, quanto mais a base de conhecimento está alimentada de resoluções, de ações tomadas, mais rápido e mais o atendimento ele chega a esse nível de tempo hábil. Então, a gente consegue resolver alguns problemas de tempo, relacionados ao tempo, na fase de diagnóstico e resolução do serviço. Bom, por fim, né, a gente percebe que o gerenciamento de incidentes ele traz consigo uma bagagem, né, um conjunto de procedimentos, de ferramentas de apoio para o gerenciamento de incidentes, e assim garante o sucesso da operação dos serviços de TI. Tenho umas perguntas para você. Mesmo com as novas tecnologias, como por exemplo Cloud, SaaS, tudo isso tem falado isso muda alguma coisa no gerenciamento do incidente? Diretamente nos processos, eu acredito que ele não venha influenciar os processos já existentes. O que acontece? Eu acredito que no gerenciamento de incidentes hajam novos processos, criação de novos processos, não mexendo nos que já existem. Por exemplo, você vai ter que ter mais documentação, outro foco de resolução, mudança, alteração de SLA, acordos diferenciados, e dessa forma o Service Desk, o nível, né, o atendimento primário, ele tem que estar ciente e alinhado com todas essas mudanças, as solicitações, acordos, eles vão ter que estar alinhados com todas essas alterações que tiverem. Ok. O gerenciamento de incidente, ele muda de empresas, assim, uma empresa para outra, o processo poderia ser o mesmo, teria que ser o mesmo, ou o processo realmente tem que mudar? Não. Cada empresa tem a sua cultura, né? O importante é saber que o ITIL ele é um conjunto de boas práticas. Então, ele vem como recomendações. Ele deve ser aplicado, sim, como uma base, né, para você estruturar processos e atividades, se for focado no gerenciamento de incidentes, né, processo do gerenciamento de incidentes, mas cada empresa tem uma cultura, e o importante na criação dos procedimentos, dos processos, o que for feito, focado sempre no SLA, sempre no acordo. Outra coisa importante, o gerenciamento de incidente, ele... Abre a porta ali para o professor ali, ó, que ele quer ver a sua apresentação. O gerenciamento de incidentes, como que os gestores estão tratando hoje esse incidente? Você acha que as empresas estão tendo processos
projetos estão se preocupando, é um item que tem se preocupado, ou, por enquanto, ainda é um item que as empresas ainda relevam no segundo plano? Não, eu acredito que além da concorrência na prestação de serviços, as empresas têm corrido atrás da melhoria dos processos, porque hoje o fator mais importante é o tempo, né? Então, quanto mais serviço você entregar de forma rápida e eficaz, o que traz eficiência e eficácia é a adoção de modelo, né, de gerenciamento, como por exemplo o ITIL, aliado ao tempo de entrega que vai comportar e vai suportar esse tempo de entrega, melhorar para que haja uma entrega de forma mais rápida. Acho que as empresas se preocupam sim. Tá. E qual que é a abrangência do incidente? Pergunto isso porque muitas vezes nós achamos que a abrangência está ligada à infraestrutura, ao servidor que cai, etc. Mas há também uma abrangência em cima do desenvolvimento dos sistemas. Isso é um erro de sistema, um erro de desenvolvimento também pode se tornar um incidente. Sim. Há formas de gerenciar isso daí também? Sim. O ITIL ele funciona como base, além da prestação de serviços para TI, para o cliente, da TI para o cliente externo, também para as áreas internas da empresa. Então, o ITIL ele tem um fator principal aqui no gerenciamento de incidentes, que é a comunicação entre as áreas de negócio, as empresas e os fornecedores. Então, considerando as áreas internas da empresa, a cada requisição, melhoria, essa solicitação técnica, ela pode vir tanto de um cliente quanto de uma área interna da TI. Então, eles devem fazer o uso do gerenciamento de incidentes para a melhoria dos processos e dos serviços, dos sistemas internos também da empresa. E o que você acha que deve vir nos próximos anos para o gestor de TI de inovação, de mudança nessa área de incidentes? Assim, o que você vê que ainda tem falhas, que precisaria ser melhorada, que você acha que vai ser desenvolvido, ou novos processos, ou novas ferramentas, ou bases de conhecimentos que possam ajudar a melhorar essa parte? Porque ela ainda continua sendo crítica dentro das organizações, né? Sinceramente, pensando agora, eu acho que a necessidade que eu já percebi quanto ao gerenciamento de incidentes é a integração do conhecimento e a difusão dele entre as áreas da empresa, a maior divulgação e também um alinhamento com o cliente, para que ele tenha também essa liberdade de sugerir, de interagir até na requisição de um serviço, né, que ele vai ter, que nós vamos fornecer, mas que talvez ele queira customizar. Então, ele pode ter acesso à base de conhecimento, ela pode ser explorada, pode ser difundida também para o cliente, né? No tratamento de incidentes, eu acredito que o cliente mais quer é a resolução em tempo hábil. Então, melhorando internamente, você consegue melhorar a entrega. Ok. Clédson, você gostaria de fazer alguma pergunta para... Eu estou sentindo você bastante segura nas suas colocações, parabéns, tá? Eu não tive acesso ao conteúdo do seu trabalho como um todo, mas eu estou gostando bastante desse pouco tempo que eu estou vendo você falar. Posso falar? Primeiro, parabéns. Independente de qualquer coisa, eu estou achando você de forma bastante positiva nessa sua colocação. Em relação à pergunta, eu não tenho nenhuma pergunta para colocar. Se tivesse que colocar alguma pergunta, como que você relacionaria o conteúdo do gerenciamento de incidentes que o ITIL descreve, que é o principal do seu trabalho, com o que as empresas se deparam por aí? Porque o ITIL é uma biblioteca, um conjunto de documentações bastante amplo, largamente utilizado por grandes corporações. Em que nicho de mercado isso pode ser explorado, né? Aonde que você visualiza, baseado no que você tem de conhecimento, do que você pesquisou, que pode ainda ser utilizado esse conceito do ITIL nas empresas em casos reais? Como que você vê essa questão? Bom, o primeiro fator que eu vejo como importante é a quebra da cultura. Então, o ITIL é bom para ser aplicado naquelas empresas que têm cultura muito antiga, aquelas que têm muitos processos perdidos, né? Aquelas que não têm processos são as que mais precisam. Talvez seja uma empresa que tenha anos no mercado, né, que tenha conhecimento amplo, que tenha parcerias, mas não tem processos aplicados. Então, a princípio,
possível é isso. Eu vejo que essas empresas necessitam da utilização do IT, do gerenciamento de incidentes, e também, voltando na questão da quebra de cultura, quando o gerenciamento de incidentes é aplicado, geralmente é um dos primeiros processos na operação, se eu estiver errado, isso corrija, mas eu acompanhei um case desse, é um impacto na cultura da empresa. Então, eles têm, tanto para o cliente quanto para a operação do serviço, é algo novo, e se vê a necessidade do acompanhamento, né, de uma empresa, do modelo, como base mesmo para dar seguimento e quebrar essa cultura. Uma outra pergunta. Posso fazer? Você não sei se chegou a fazer, eu não tive acesso ao conteúdo do trabalho. Você chegou a fazer algum estudo, algum levantamento dos benefícios financeiros que a área de TI traz com a implementação, com o uso de um processo de gerenciamento de incidentes? Qual é a vantagem concreta financeira disso? Eu não cheguei a fazer nenhum estudo, mas eu falei uma parte aqui na apresentação sobre uma das métricas e responsabilidade, uma das responsabilidades do gerente de TI, que é o acompanhamento das métricas dos incidentes. Uma delas, que pode de repente responder a sua pergunta, é quanto ao custo de um incidente e o tempo de resolução dele. Então, trabalhando em cima dessas duas métricas, a gente pode ver que se for melhorado, por exemplo, uma documentação da base de conhecimento, traz uma rápida resolução e aí você diminui o custo de um incidente. Existem estudos disso? Você tem conhecimento? Não tem. Tá. Muito bem, mais alguma coisa, Carlos? Não, só tenho a parabenizar você, porque eu estou achando você muito bem. Eu não vi você expor nenhum trabalho em grupo. Eu estou achando você bastante seguro, independente do conteúdo, que aí o professor Isaías vai avaliar melhor. Tá? Parabéns. Isso, então eu queria concluir. Realmente você perdeu, eu faço questão que você perca, tá, Cleidson, porque ela apresentou muito bem. Obviamente, assim, a gente sabe que é uma área que ela trabalha, então isso facilita, mas ela buscou certificação, ela estuda bastante, então isso é importante. E um dos questionamentos que eu tive dos professores sobre o artigo dela foi assim, mas gerenciamento de incidentes, os alunos estudam muito isso, né? Eles vêm muito Service Desk aqui durante todo o curso, né? Só que quando eu dei o artigo exatamente para alguns professores lerem, eles realçaram o caráter técnico do trabalho dela. O artigo dela não fala assim de uma forma superficial do gerenciamento de incidente. Ao contrário, o artigo dela fala de uma forma bem complexa e técnica de toda a abrangência que envolve o gerenciamento de incidente. Então eu gostei bastante disso porque você aprofundou muito, você fez um artigo muito profundo de uma coisa que a gente pedia que fosse bastante conciso, entendeu? Então isso é em uma página, você fez um artigo complexo, denso e ao mesmo tempo foi conciso. Também achei muito bem a sua apresentação e eu acho assim que isso coroa um trabalho que você fez aqui, que durante vários semestres os professores teceram bons comentários ao trabalho que você fez. Em alguns momentos deram alguma decaída, né? Obviamente isso é normal, mas eu acho que coroa bastante e parabéns pelo trabalho. Eu acho que nós também temos orgulho de estar formando você. A disciplina de PI não terminou, porque vocês ainda têm outros trabalhos para entregar, mas eu acho que o seu trabalho fiz questão de ser um dos primeiros, porque eu sei que está no